Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. Convidamos os irmãos que abrem sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 24. 2 Samuel 12, de 15 a 24. Esse é um texto que Deus tem falado muito a essa igreja, usando vários dos seus filhos, e com uma certa frequência. 2 Samuel 12, de 15 a 24. Mas as riquezas contidas na palavra do Senhor são infindáveis. Elas se renovam. É uma fonte que jorra continuamente. Um texto que já lemos, relemos, meditamos, ouvimos tanto. E Deus vem e nos mostra que ainda há mais. 2 Samuel 12, a partir do versículo 15. Então Natã foi para casa. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi percebeu que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantastes e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora ela morreu. Por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, deitou-se com ela e teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias estive pensando um pouco sobre a vida e como as nossas vidas podem mudar rapidamente. Às vezes nós estamos tão seguros de que temos a situação sob controle. É num piscar de olhos, irmãos. Tudo pode mudar. Eu sei que alguns ainda estão no impacto aí da notícia do nosso irmão Jezanias. E como nós estamos sujeitos a essas coisas, né? Estamos agora bem, daqui a pouco. Quem sabe? Quem garante? Veja, esse texto é muito conhecido. E Davi, depois dos erros que cometeu, a esposa tem um filho, a criança adoece gravemente. Davi vai para o quarto de oração e começa uma jornada de jejum, de clamor, de se derramar na presença do Senhor, de pedir perdão, de pedir socorro para Deus. O verso 16 diz: Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Está um homem lá, irmãos, no meio da sua aflição, sofrendo, pedindo misericórdia ao Senhor. Quer dizer, depois que tudo deu errado na vida de Davi, colhendo as consequências das escolhas erradas que ele fez, mas não adiantou. O filho de Davi morreu, apesar de
ter se arrependido, o filho morreu. Apesar dele ter orado, o filho morreu. Apesar dele ter jejuado, o filho morreu. Os seus auxiliares vão dar notícia para Davi. Estão preocupados porque por vários dias eles batiam na porta do quarto de Davi. Davi não recebia. E eles estão preocupados com a reação do rei. Enquanto eles estão planejando como dar a notícia para Davi, Davi percebe que o pior tinha acontecido. E Davi tem uma reação que surpreende a todos. Davi então se levanta do seu desespero. Então conversa, constata o que havia acontecido. Depois ele vai ao templo, ora, toma banho, faz a barba, pede para que preparassem para ele uma refeição. E está lá os conselheiros do rei de queixo caído, sem entender aquela reação. Como Davi reagiu a uma tragédia daquela maneira? Irmãos, nós estamos sujeitos a muitas coisas nessa vida. A uma tragédia que pode se abater sobre nós, a uma bomba que cai nas nossas mãos, no colo da nossa família. Nós cometemos erros, nós sofremos na vida, nós levamos tombos. Às vezes nós somos atingidos pelos erros dos outros. E o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Eu quero compartilhar convosco uma palavra, cujo tema é preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente. É preciso seguir em frente, muitas vezes depois de uma tragédia. É preciso seguir em frente depois de uma queda. É preciso seguir em frente, às vezes depois de uma perda. Deus vai nos ensinar nessa noite algumas coisas, como um bom pai que é. No ano de 1755, aconteceu um grande terremoto na cidade de Lisboa, em Portugal. Esse terremoto ele entrou para a história, porque ele destruiu 2/3 da cidade. Depois do terremoto, os edifícios, as casas em escombro, se espalhou vários focos de incêndio e a cidade ficou em chamas. Muitas pessoas soterradas, famílias desesperadas, os poucos hospitais que tinham não davam conta. Foi uma calamidade. Na época quem governava Portugal era o rei Dom José I. Ele reuniu seus conselhos de ministro lá, seu conselho de ministro, e ele não sabia o que fazer, era muita gente para atender. Era uma tragédia de proporções até então não vistas. E entre os seus assessores estava um general que comandava o exército. E ele então resolveu perguntar para o general: o que nós vamos fazer agora? E o general, com aquela praticidade de militar, que olha tudo de maneira pragmática, o que tem que resolver, vamos resolver. O general diz: rei, só nos resta uma coisa. É hora de sepultar os mortos, de cuidar dos vivos e de fechar os portos. Essa frase tão curta, ela veio carregada de um significado muito importante. E eu queria usar essas duas coisas, a história de Davi e essa situação vivida a partir dessa frase, que definiu o que poderia ser feito diante daquela situação, para meditar convosco nessa noite. Porque essa resposta parece um comportamento insensível, parece um comportamento muito frio. Mas o que o general estava dizendo para o rei: meu rei, nós vamos ter que lidar com essa situação. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. O que Davi estava querendo dizer para o seu povo, para o seu conselho, depois de uma tragédia que se abate sobre a sua família, quando ele levanta, ele diz: gente, agora nós vamos ter que encarar a situação. Eu não gostaria que isso chegasse onde chegou. Eu não esperava que a vida me empurrasse para onde me empurrou. Mas agora eu me encontro diante disso. E eu tenho que lidar objetivamente com isso.
resposta daquele general ao rei, a atitude de Davi diante dos seus súditos tem muito a nos ensinar nessa noite. E a primeira lição que tiro desse texto, dessa experiência nessa noite, irmãos, é que há momentos que o que nos resta é sepultar os mortos. É tudo que nos resta, é sepultar aquilo que morreu. E o morto aqui pode figurar muitas coisas em nossa vida. Um relacionamento que fracassou, que já não existe mais. A pessoa não está mais ligada a você. A pessoa já virou as costas, já tem uma outra vida. E às vezes nós ficamos presos a um relacionamento que só existe na minha mente. E fico sofrendo. E fico me machucando. E fico prostrado num quarto. Irmãos, tem horas que a vida exige de nós uma atitude mais prática. É hora de sepultar o que morreu. Uma oportunidade que você desperdiçou. Eita, irmãos, as oportunidades estão cada vez mais escassas. E tem hora que a vida nos apresentou uma oportunidade daquelas e por falta de maturidade, por falta de atitude, por falta de visão, por seja outros, nós perdemos a oportunidade. E agora alguns ficam lamentando, ah meu Deus, eu perdi a oportunidade, ah meu Deus. O que nos resta agora? Perdeu. Sepulte, até porque aquela oportunidade não volta. Mas outras poderão vir. Um prejuízo que você teve. Irmão, dinheirinho contadinho. Tudo que entra já tem um destino certo. E até o que não entrou, você já fez conta com ele. Ainda, irmão, você chega a ter um prejuízo daqueles. Meu Deus, aí alguns ficam lamentando, ficam ali naquela consumição. Sabe? Às vezes é um erro que você cometeu na vida. Não deveria. Tinha que ter pensado. Mas não pensou. Aconteceu. E agora? Tem que sepultar o morto. Não adianta ficar ali, oh meu Deus, e aquilo. Porque a vida anda. A vida anda, irmãos. Davi, quando soube que o filho tinha morrido, ele faz uma constatação mais que óbvia, mas que alguns não querem fazer. Não dá para mudar mais a realidade. Não dá para mudar. Enquanto era possível mudar, ele fez aquilo que ele achava que poderia reverter o quadro. Mas agora não dá. A criança morreu. Irmão, sepultar o que morreu aqui é abrir mão do que foi perdido. Já foi perdido. E algumas pessoas tentam se apegar a algo, irmãos, que não existe mais. Sepultar o morto aqui é colocar uma pedra em cima. Por mais duro que seja, sabe, irmão, quando eu sei que muitos aqui já tiveram uma experiência desagradável, triste de um sepultamento. Quando a última pá de terra é colocada, aquela cruzinha improvisada, a gente tem que voltar para casa. Mas não adianta eu ficar deitado no cemitério, em cima da cova. Aquilo não vai mudar a realidade. Há momentos que nós temos que encarar a vida desta maneira, porque a situação se configura assim. Irmãos, sepultar o que morreu é virar a página. Por que não ficar? Não adianta você ficar tentando ler o livro. Ao contrário, é virar a página. E aí nós temos que ter um cuidado nesse momento. Que são os controladores do luto alheio. Aí aqueles homens ficaram monitorando o comportamento de Davi. E o tempo todo com uma expectativa, projetando uma expectativa. De repente, quando Davi se levanta, tenta se refazer, retomar a vida, os homens chegaram e disseram, já? Só chorou esse pouquinho? Não é possível. Não tem sentimento. E ainda tem esses irmãos que ficam o tempo todo patrulhando as nossas atitudes, cobrando de nós coisas que eles não estão em nós, não sabem da nossa dor, da nossa emoção. E nós temos que ter muito cuidado.
Os conselheiros ficaram: por que você age assim? Eu sei que nessa noite essa palavra não está caindo no vazio. E que Deus vai ajudar alguns aqui a superar algumas coisas, a virar algumas páginas, a sepultar aquilo que não existe mais. Mas vejam, depois de sepultar os mortos, é preciso cuidar dos vivos. O general disse: meu rei, nós vamos sepultar os mortos, mas depois nós temos que olhar para quem sobreviveu, o que restou dessa situação toda. Davi, depois, irmãos, de toda aquela situação, ele vai para onde é mulher. E vai conversar com a esposa, Batseba. E diz o texto que ele consolou a sua mulher. Irmãos, não se pode viver no passado. Não se pode viver no passado. Nós vivemos no presente. Ficar remoendo coisas que não podem ser mudado, isso é para te deprimir. Isso te joga para baixo, irmãos. Eu lembro que algum tempo atrás, faz uns 2 anos, eu preguei aqui sobre lutas que não vale a pena lutar. E uma das coisas que eu disse, irmão: não vale a pena lutar contra um passado que não tem arma. Não dá para mudar. E nós ficamos tentando, rebobinar a fita. Olha eu aqui falando de fita, quando eu não sei nem, os mais novos aqui nem lembram de fita, né? Mas os da certa idade aqui entendem do que eu estou falando. Não dá. Irmãos, só há uma forma de lidar com esse passado que muitas vezes nos atormenta. É glorificar a Deus pela bênção de uma nova oportunidade. Eu tive perdas, eu tive baixa, doeu, mas Deus me poupou. Deus poupou o restante da minha família. Ainda tem coisas importantes na minha vida que eu posso lutar por elas, que eu posso me entregar por elas. Glória a Deus por isso. E Deus vai me sarando, Deus vai me tocando, irmãos. Cuidar dos vivos é cuidar do que restou. Davi tem outros filhos. Davi tem compromissos. Há pessoas que dependem dele. Sabe, irmãos, cuidar do que restou te faz lembrar de que você não foi destruído, apesar de tudo. Você perdeu, mas nem tudo está perdido. Você se feriu, mas as coisas não acabaram para você. Você teve prejuízos, mas Deus te deu força, inteligência, e com a ajuda de Deus, a gente consegue se refazer. A gente consegue se recuperar. Glória a Deus por isso. Cuidar dos vivos é cuidar daquilo que realmente existe, daquilo que permanece. É fazer o que você ainda pode fazer para salvar aquilo que restou. Aquilo que restou. Irmãos, enquanto nós não enterramos o passado, nós não temos condições de cuidar do presente. Enquanto nós não temos condições. E algumas pessoas, irmãos, ficam tão presas a isso, que o mundo continua, as responsabilidades, elas continuam existindo, mas elas se negam a encarar a realidade. E isso não ajuda nada, nem a ninguém. Mas vejam, se nós temos que sepultar os mortos, nós temos que cuidar dos vivos. O general disse uma terceira coisa que casa bem com a história de Davi. Agora é preciso fechar os portos. E fechar os portos é cuidar do futuro. O general sabia que, como a cidade ficava à beira-mar, um terremoto, o epicentro dele, poderia ter acontecido lá no mar. E aquele terremoto poderia gerar um tsunami. Havia muitas embarcações ancoradas ali. Marinheiros que saíam todos os dias para pescar, para outros afazeres. E ele está dizendo, fecha o porto. Porque senão a tragédia pode ser maior. Porque senão a tragédia pode se repetir. Se vier um tsunami, vai matar mais gente que está se aventurando a sair no mar nesse momento.
mais pessoas que estão cuidando das embarcações no cais. Irmãos, fechar os portos aqui é tirar lições do que ocorreu para que os mesmos erros não voltem a ser cometidos. Tem horas que nós nos levantamos, procuramos nos refazer, retomar a caminhada, mas se não tivermos cuidado, nós estamos trilhando o mesmo caminho que provocou a primeira tragédia. O mesmo caminho que causou tanto sofrimento e tanta dor. É tomar atitudes práticas para prevenir um mal maior. O general estava dizendo para o rei: a pancada foi grande, mas se nós não tivermos sabedoria, pode ser maior ainda. Davi sofreu muito, causou muitos traumas ao seu lar, causou muitos traumas a todo o reino e a si próprio. Mas ele precisava aprender com aquela situação. Porque senão, irmãos, nós vamos viver de sofrimento em sofrimento, de dor em dor, de tragédia em tragédia, de lágrimas em lágrimas. Sabe, fechar os portos significa não deixar as portas abertas para que o problema volte a nos atormentar. Significava: rei, olha, vamos nos concentrar agora na reconstrução. Tem hora, irmãos, que objetivamente o que nos resta fazer é nos reconstruirmos, é nos refazermos. E o salmista no Salmo 32, versículo 5, mostra o caminho feito por Davi, quando ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não cobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A culpa que atormentava Davi pelo erro que desencadeou toda aquela tragédia. A única maneira, irmãos, de começar o processo de reconstrução foi reconhecendo que ele foi o pivô de tudo. Que tudo começou a partir de uma atitude impensada, de uma atitude de impulso, de uma atitude que desagradou a Deus. E toda sorte de coisa ruim se abateu sobre a vida dele. E agora, irmão, se você começa a fechar a porta, você começa a impedir que o mal se repita, quando você reconhece, quando você confessa e quando você deixa. Porque a Bíblia diz que aí você alcança a misericórdia do Senhor. Irmãos, o nosso passado não pode ser mudado, mas Deus nos dá, no presente, a oportunidade de escolher o futuro que queremos ter. Amém? É tempo de erguer os olhos. Alguns aí, irmãos, é tempo de levantar. É tempo de tratar as feridas. É tempo de buscar uma nova direção. É tempo de firmar um novo propósito. É tempo de seguir em frente. Que Deus possa nos dar força. Deus nos dê sabedoria. Espírito Santo de Deus renove a alegria em nós. E que possamos caminhar seguindo em frente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.